artista que fez essa música, ela não fazia música há 8 anos e ela voltou a fazer música especificamente só por causa dessa série. Olha só mais, nesse vídeo a gente vai estar falando da música Love Crime, da Suzy Su. Essa música, ela pode ser bem curtinha, só que tem muita história por trás. Se você quiser entender, então assista o vídeo, para lá. Oh, the skies trembling from your eyes. Ou o céu desmoronando dos seus olhos. Tão bom, essa música toca na cena final do episódio final de Hannibal. Que por sinal vai ter spoiler esse vídeo sobre Hannibal. Então se você não quer spoiler, não assista. É a cena onde eles vão pular do penhasco. E esse trecho se refere a isso. Então, primeiramente, esse verbo é o verbo cair. Só que não é cair igual fall. Que cair tá bom. É algo cair descontroladamente. Exatamente como eles caindo do penhasco. Então, com essa parte da música, a gente consegue imaginar uma cena na nossa cabeça. Sabe quando você tá tão focado em uma pessoa, você olha nos olhos daquela pessoa e é como se tudo ao redor desaparecesse, não tivesse nada. É exatamente isso. Quando eles caem do penhasco, é como se tudo tivesse caindo, desmoronando através do reflexo deles, nos olhos um do outro. So sublime, the chase till end of time. Tão sublime, a caçada até o fim dos tempos. Então, esse verbo aqui, sublime, se refere a algo que é tão vasto, algo que é tão poderoso, algo que é tão bonito, dá até medo. E a palavra perfeita para definir a relação dos dois, do Hannibal e do Will, que é uma relação tão intensa, uma relação tão bonita, porque é muito bom como esses dois conseguiram encontrar alguém que eles pudessem ser eles mesmos de verdade, que eles pudessem se abrir, como eles nunca puderam antes com ninguém. Só que também dá medo, é assustador ter esse sentimento, algo tão forte que eles sentem que eles nem conseguem controlar. Eles tentam se afastar, só que eles não conseguem. E acaba levando pra esse final, e já que, tá, a gente não consegue ficar separado, e junto também não dá certo, então vamos acabar juntos aqui e a gente não vai ficar separados. Então aqui, ó, a caçada até o fim dos tempos. Eles passam todas as temporadas, anos, se caçando. Eles tentam parar com isso, acabar com isso, mas eles percebem que não dá, então eles decidem não precisa acabar. Eles podem ficar juntos para sempre. Seasons come and fall, from grace and human form. As estações chamam e caem da graça e da forma humana. E nossa, faz muito sentido isso aqui. Quando eu fui ler a explicação, uou, aí por causa disso, eu fui conectando. Eu achei muito inteligente essa parte. Então, vamos entender primeiro essa expressão aqui. Fall from grace, que literalmente seria cair da graça, que é uma expressão bíblica, que é quando alguém deixa de ser alguém puro e se torna alguém ruim. Isso é uma referência a Lúcifer. E eu fiquei tipo assim, faz muito sentido, porque ele caiu da graça. Ele era um anjo, ele estava no céu e ele saiu do céu, ele caiu do céu. E quando ele caiu, ele perdeu a sua graça. Ou seja, eles estão deixando tudo para trás. A graça, eles não ligam mais de ser ruins, eles aceitam o lado ruim deles. E nem a humanidade deles. Eles estão transcendendo muito além disso. As estações vão passar, mas isso não importa para eles. É um momento de libertação muito grande. Assim, nem parece que a série foi cancelada no meio. Se não me engano, ia ter 7 temporadas. Mas é tão bem feito todas as temporadas. É tão bem feito o final. Que pra mim nem parece que teve que ser feito tudo rápido. E esse final é tão bom. Faz tanto sentido. Tem muita gente que pede uma continuação. E na minha opinião, eu acho que é melhor assim mesmo. Porque, pra mim, esse é o melhor final possível pra eles. Que a gente vê ao longo de todas as temporadas que é muito tóxico. A relação deles não dá quando eles estão juntos. Eles acabam se matando, se machucando fisicamente, psicologicamente. Então, eu acho melhor eles morrerem assim, nesse momento tão bonito, eles se aceitando, e não ter como acontecer nada ruim, eles fazerem besteira depois. Mas qual a sua opinião? Você acha que ia dar certo? Anatomical, metaphysical.
anatômico, metafísico. Então, é algo anatômico, algo físico, tem a união do corpo deles e também é algo metafísico, algo da alma deles. E tá tudo conectado. Eles se entendem além de tudo, além das palavras. Oh, the die is cast aside my mind. Oh, o dado, ele está lançado dentro da minha mente. Eu aprendi muita coisa aqui com esse trechinho aqui. Vocês sabiam que dice é dados e die é dado no singular? Eu não fazia a mínima ideia de descobrir isso com essa música. Porque eu só vejo pessoas usando dice. Eu pensava, dice é dado e dados. Mas não, dice é plural e die é singular. E também eu aprendi sobre história. Não me julguem, gente. Eu sei que eu deveria ter aprendido isso na escola. Eu deveria saber que é Júlio César. Mas eu não sei, eu tive que pesquisar. Eu pesquisei rapidinho para explicar no vídeo. Me perdoem. Não me crucifiquem. Eu errei. Mas aqui é referência ao Júlio César, que ele fala isso. Mas, obviamente, a frase original não é em inglês, ele não fala inglês. É latim, se eu não me engano, que ele fala. E eu não vou me ameaçar a pronunciar a versão em latim. E uma referência a isso, que essa expressão significa que você fez algo e não tem volta. Não tem como você voltar. E para fim de curiosidade, eu vou falar qual o contexto dessa frase. E quem é Júlio César, para quem também não sabe. Fala bem rapidinho aqui. Então, pelo que eu entendi, ele é super importante, uma das figuras mais importantes da Roma Antiga. Porque, ó, ele conquistou a Gália, ele teve uma grande influência no fim da República Romana e também recebeu o título de ditador vitalício. Mas eu vou focar aqui só nessa frase, que foi o que fez ele ficar famoso, e foi porque ele atravessou o rio Rubicão, que ele fazendo isso, ele desafiou o Senado romano. Enquanto ele atravessava esse rio, ele disse essa frase, e esse ato de atravessar o rio era ilegal, porque significava que você estava declarando guerra a Roma. E o que ele fez não tinha volta. Ele fez isso. Aí eu pensei, muito corajoso esse cara, né? O que eu fui entender por que ele fez isso, eu não acho ele mais tão corajoso. Porque pelo que eu entendi, basicamente é assim. Ele era um general poderoso, beleza. E ele tinha um exército muito leal a ele. Ok. Só que o Senado não gostou disso. E começou a ficar com medo dele. Aí falou assim, ou você larga seu exército e volta a viver como um cidadão comum, ou você morre. Aí ele eu vou morrer mesmo? Vou morrer mesmo? Aí ele atravessou o rio com o exército dele. Ele não queria virar um cidadão comum. Ele ficava fraco, suscetível a qualquer coisa. Então, se você parar pra ver, não é tão corajoso assim, mas legal. Mas voltando aqui pra Hannibal, ela está se referindo aqui a esse momento que eles vão pular do penhasco e não tem como mais voltar atrás. E é um momento que vai mudar tudo. Então, por isso que ela usou essa expressão aqui. Ou, to die. A broad red setting sun. Ou, o corante. Um pôr do sol vermelho, sangue. Então, aqui ela tá brincando com a fonética, porque é a mesma pronúncia, só que são coisas diferentes. Die, aquele lá, é dado, e esse aqui é corante e tinta. E o corante, ela tá se referindo ao sangue deles, que lembra o pôr do sol, quando o sol fica vermelho, quando se põe o sol. Sol não, né? O céu fica vermelho e é muito bonito. Rushing through my veins. Correndo pelas minhas veias. Então aqui tá se referindo à adrenalina. Eles estão sentindo no sangue deles. Correndo por todo o corpo, dando uma sensação muito prazerosa. Burning up my skin. Queimando a minha pele. Eles sentem isso queimando na pele deles. I will survive, live and thrive. Eu irei sobreviver, viver e prosperar. Então parece meio irônico, porque eles estão indo pular de um penhasco para morrer. Mas o sentido de sobreviver, viver e prosperar aqui é metafórico, obviamente. Eles estão falando sobre o renascimento deles, que eles vão ter na queda, quando eles morrerem juntos. Win this deadly game.
vencer esse jogo mortal, esse jogo que eles vêm brincando há tantos anos. E agora eles finalmente vão vencer. Então, agora o nome da música, Love Crime, crime de amor, que a gente pode interpretar de muitas maneiras. Love Crime, um crime de amor, porque eles são assassinos, então é um crime o amor deles, é um casal criminoso. Também um crime porque eles serem gays para a sociedade também não é bem visto, pode ser visto como um crime. Então tem várias interpretações disso. Mas é muito legal, aí eu fiquei feliz. Eu tava pesquisando, eu descobri que, assim, voltando ao que eu falei no início do vídeo, a Suzy, esse é o nome dela, só não lembro se é assim que fala, mas ok. A Suzy, ela não lançava música há 8 anos, há muito tempo. Porque ela não tinha inspiração, não tinha aquela vontade de produzir, sabe? Só que o criador da série, Brian Fuller, não sei se é assim que fala, entrou em contato com ela, porque ele gostava muito do trabalho dela e ela também gostava muito de Hannibal. Então ela, ok, eu vou fazer. Importante, ponto importante dessa história. Olha o que ele pediu. Ele disse assim: faz uma música de amor entre Hannibal e Will. Uma música de amor. Assim, na série, não é dito com todas as palavras, tipo, eles são um casal e eles se beijam. Porque não podia na época, tinha muito preconceito. Se a gente parar pra analisar um pouco, é óbvio. A gente vê todos os sinais, tudo. Tanta gente que diz, não, eles não são um casal, não tem nada a ver. Como que eles não são um casal? Tem todas as indiretas possíveis. E assim, o mais legal também é porque, ok, já tava cancelado, então não tinha orçamento pra eles pedirem a música, comprarem a música. A NBC e Sky, que produziu a série, que financiou o projeto, ok, então eles compartilhavam a produção. E quando a série foi cancelada, se uniram, bora juntar o dinheiro pra gente comprar essa música. Sem nenhum retorno garantido de que isso acontece. Como que isso aconteceu? Não sei como isso aconteceu. É isso, muito obrigada que assistiu até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like. Por favor, comenta sua opinião, eu quero saber se você sabe mais curiosidades, se você sabe mais coisas, comenta aí qual a sua opinião sobre o relacionamento dos dois. Você concorda que eles são um casal ou não? E se gostou de mim, do meu vídeo, se inscreve que eu amarei ter você no meu canal.